seu ambiente interno e externo. Um terapeuta. Dedicatória, a Patrícia Musi Bravo Costa, pelo seu amor aos semelhantes como a si mesmo, a que se referiu Jesus, na figura dos nossos irmãozinhos os cães. Se você quiser saber quem você é, verifique o que pensa quando está sozinho. Emmanuel. Bom dia sol, bom dia céu, bom dia mãe natureza, bom dia queridos irmãos e irmãs em humanidade. Um terapeuta. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular, espera. Ajuntou um sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante, espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem ponderou o interlocutor, assegurar mesmo, não posso. Mas ouvir dizer é. Então, exato. De certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou, isso não. Muito pelo contrário, tornou-o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil. Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é, bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em caso sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates, em questões de maledicência. Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Deus, nos dê a consciência de que somos filhos da luz e de que devemos transformar nosso interior em luz. Um terapeuta. Introdução. Emmanuel afirmou, em outras palavras, se você quiser saber quem você é, verifique o que pensa quando está sozinho. A paisagem interior de cada um é diferente da de todos os outros. Um ser evoluído, por exemplo, da hierarquia de Jesus, na certa, estampará cursos d'água maravilhosos, céus serenos, luzes multicores que mudam a cada momento, noites iluminadas por milhões de estrelas e dias ensolarados de beleza ímpar, montanhas e crateras sedutoras, campinas verdejantes, desertos cheios de vida, cachoeiras, lagos, oceanos, praias, árvores gigantescas e gramados artísticos, milhões de fisionomias humanas, perfis de animais de variados portes, pedras esculturais e outras tantas maravilhas, tudo circulando harmoniosamente em torno do sol irradiante do magnetismo de Deus. Quem traz dentro de si essa paisagem, feita de amor universal, enxerga em tudo a programação divina da perfeição, que transforma, no curso dos milênios sem fim, um átomo em um Cristo, governador de planetas, sistemas, galáxias e nebulosas. O principal é evoluir intelecto-moralmente para mudar a paisagem interior para melhor, porque o essencial é invisível aos olhos materiais, ou seja, a evolução se direciona para a espiritualidade. Todavia, o contato com o mundo exterior, ou seja, com o que está fora do espírito, ao seu redor, é o caminho para se chegar ao seu interior. Somos interiormente o que fizemos para melhorar o exterior, o mundo, as criaturas de Deus. Pode parecer um paradoxo, mas é o caminho que Deus traçou para as suas criaturas, visando irmaná-las no amor universal. Somente quem ama universalmente merece a realização dentro de si da paisagem que habita o interior dos Cristos, que são espíritos puros. Neste estudo pretendemos transmitir aos prezados leitores algumas técnicas de autoaperfeiçoamento espiritual. Pedimos a bênção de Deus, nosso Pai de amor e sabedoria, e de Jesus, Sol das nossas vidas,
para que este estudo seja salutar à nossa própria evolução, bem como dos prezados leitores. Primeira parte. Ambiente interno. 1. Auto-amor. Amar a si próprio é desenvolver suas potencialidades intelecto-morais, ou, melhor dizendo, tornar-se um espírito superior, atendendo ao que Jesus esclareceu: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. O auto-amor é o oposto do egoísmo e demais defeitos morais, que podemos resumir no orgulho e na vaidade, além do próprio egoísmo. O amor a si mesmo é tão importante quanto o amor ao próximo, pois um não consegue existir sem o outro. Assim, quem ama a si mesmo, ou seja, se aperfeiçoa espiritualmente, sente a necessidade de amar o próximo, e quem ama o próximo está aperfeiçoando-se espiritualmente. Pretender isolar um amor do outro é impossível, pois são como que as duas asas de uma ave voadora. Não há como sair do chão e planar no espaço com uma única asa. Devido à mentalidade castradora do cristianismo europeu, criou-se a falsa noção de que somente devemos dar de nós aos semelhantes, sem nunca podermos pensar em nós mesmos. Isso gerou frustrações, decepções e até problemas psicológicos e psíquicos graves, que repercutem, até hoje, na vida de muita gente, que, depois de sofrer os efeitos negativos dessas limitações, ou caiu nos domínios da depressão ou partiu para o extremo oposto, o da libertinagem, do desregramento moral, da revolta incontida e outras manifestações negativas. Auto-amar-se não significa entregar-se aos desbordamentos dos instintos primários, mas sim procurar o que há de melhor para sua evolução espiritual. Chico Xavier sempre exercitou o auto-amor, apesar de apresentar-se vestido com simplicidade, habitar numa casa modesta, viver com um modesto salário e dizer-se constantemente um mero cisco. Muita gente não conseguiu entender o alcance das suas palavras e da sua forma despojada de vida, mas aquilo tudo era o reflexo do auto-amor. Pensemos no que representará o auto-amor dentro da nossa vivência diária e façamos a opção, aos poucos nos desligando de tudo que nos seja prejudicial à evolução espiritual, contudo sem fanatismo, que é contrário à virtude, pois representa a ignorância dos verdadeiros objetivos evolutivos. O auto-amor é um dos mandamentos de Deus, que somente há pouco tempo atrás começou a ser melhor esclarecido, principalmente através das obras maravilhosas de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. 1.1 Procedimento em face das situações. A vida cotidiana nos surpreende a cada momento, desafiando-nos a mostrar o quanto já assimilamos em termos de maturidade para solucionar os problemas de forma verdadeira, bondosa e útil. Atentemos para a profundidade da lição contida na historieta narrada pelo irmão X, envolvendo a luminosa personalidade de Sócrates. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular, espera. Ajuntou um sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante, espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem ponderou o interlocutor, assegurar mesmo, não posso. Mas ouvir dizer é. Então, exato. De certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou, isso não. Muito pelo contrário. Tornou-o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil. Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é, bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil,
Esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em caso sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates, em questões de maledicência. Essa história merece ser relida várias vezes, a fim de fixarmos os 3 pontos: veracidade, bondade e utilidade. 1.1.1 Silêncio. O ditado que diz: a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, tem muita pertinência, inclusive quando se vê Jesus corroborando ou silenciar diante das acusações injustas que lhe fizeram durante o julgamento, quer perante o Sinédrio, quer perante Pôncio Pilatos, sendo que, em momento algum, se defendeu. Seu objetivo não era debater com quer que fosse, principalmente naquele momento, pois tudo que tinha para ensinar em termos de ideologia já o tinha feito. Agora iria ensinar a lição da resignação. Tratava-se da lição do silêncio, que transmitiria àqueles espíritos que somente sabiam falar sem disposição para ouvir, que queriam exercer autoridade sem enxergar o bem comum, que pensavam em si não nos outros. Silenciar, em determinadas situações, é a solução para evoluir e ensinar o caminho da evolução, pois nem sempre as palavras esclarecerem, mas, ao contrário, costumam confundir, irritar, incendiar e destruir. É evidente, que se distinguir os momentos adequados a falar e a silenciar, mas é importante aprendermos a silenciar. Os debatedores inveterados são prejudiciais a si próprios e aos outros, enquanto que os espíritos superiores sabem silenciar. Chico Xavier foi um dos mais destacados praticantes do silêncio construtivo, o mesmo se dizendo de Mohandas Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. 1.1.2 Observação. A precipitação decorre da falta de observação suficiente para se conhecer o que está ocorrendo. Sem observar os fatos e suas circunstâncias, qualquer atitude corre o risco de ser equivocada. Por isso, entre o conhecimento de um fato e a decisão sobre a ação a ser tomada, deve acontecer a observação, ou, em outras palavras, a reflexão. No episódio narrado quanto a Sócrates, nota-se que ele primeiro quis se certificar, junto ao seu interlocutor, se a fato que lhe seria relatado tinha passado pelos crivos da veracidade, da bondade e da utilidade, sendo que o próprio interlocutor lhe informou que não passaria por nenhum dos 3. Verifica-se que observação é sinal de maturidade, pois não devemos agir sem conhecimento do que se trata. Observar é avaliar os prós e os contras, prever os resultados de eventuais iniciativas ou omissões, em resumo, compreender tudo o que diga a respeito ao assunto. Vejamos uma outra situação. Quando apresentaram a Jesus a mulher adúltera e lhe perguntaram que atitude tomar, o Divino Mestre observou tudo e, ao final, propôs que se cumprisse a lei, contanto que os julgadores estivessem acima da ré, ou seja, nunca tivessem errado. Aprender a observar, no sentido mais elevado da palavra, é aperfeiçoar o próprio senso moral, muito mais do que simplesmente desenvolver o intelecto. Para nós interessa mais evolução moral do que intelectual, inclusive porque, sem evolução moral, a inteligência fica na horizontalidade e, dessa forma, somente identifica as coisas e interesses materiais, mas não proporciona a evolução espiritual. 1.1.3 Ação. Agir não é somente provocar mudanças no mundo material, mas principalmente alterar a realidade invisível aos olhos de carne. As ações mais importantes ocorrem no âmbito do invisível, transmudando a essência espiritual dos seres humanos, por exemplo. Cada um que é transmudado dessa forma passa a ser um multiplicador da evolução humana. Veja-se como Jesus mudou o íntimo de centenas de pessoas, que, por sua vez, alteraram para melhor a essência espiritual de outras tantas, em progressão geométrica. Agir é contribuir para o salto qualitativo da evolução das criaturas de Deus. A esse agir é que queremos dar ênfase, pois o agir produz efeitos temporários,
tanto que civilizações desapareceram, povos não mais existem e sequer se sabe que existiram. Contornos geológicos foram alterados no curso dos milênios e tudo passa, menos o que cada um traz dentro de si mesmo. Para esse agir é que pedimos atenção dos prezados leitores. 1.2 Conservação da energia espiritual. Cada espírito recebe de Deus e das demais criaturas, de todos os graus evolutivos, a energia suficiente para manter-lhe a vitalidade, mas há quem conserve essa energia e utilize de forma útil para si e para a coletividade, enquanto que a maioria dos habitantes da Terra desbaratam da forma mais inconsequente possível, sobretudo através dos pensamentos, sentimentos e atitudes egóicas, ou seja, centradas nos remanescentes dos instintos primitivistas, que ainda caracterizam a maioria. Pode-se dizer que cerca de 90% dessa energia é simplesmente dispersa de maneira irracional, gerando distonias espirituais, que adoecem o corpo físico e antecipam o retorno à pátria espiritual. Algumas dessas situações são a irritabilidade, o pessimismo, os vícios, a ociosidade, a maledicência, o distanciamento da natureza, a ambição pelo poder e pelas riquezas, o desejo de ganhar evidência pessoal e o egoísmo. Pouquíssimas pessoas sabem conservar a energia espiritual, sendo a única forma a sintonia mais constante possível na faixa do amor universal, pois ele representa a vibração em alta frequência, o que proporciona felicidade, saúde, paz, serenidade, paciência e todos os estados interiores que fazem com que o ser humano não se perturbe, apesar de preocupar-se, diante de qualquer circunstância que venha a ocorrer. O equilíbrio está dentro de cada um que se esforça por mantê-lo e não está dentro de outro que sintonize nas faixas do desequilíbrio, pois não é o exterior que altera o humor de cada um, mas cada um que procura extravasar seus desajustes internos, se é que os tem. O mundo interior dos espíritos superiores se assemelha a paisagens calmas, construtivas, enquanto o dos inferiores apresenta-se como um céu borrascoso, um pântano pestilencial ou abismos terrificantes. Conservar a própria energia espiritual e aplicá-la no bem é o resultado de um esforço permanente de conservar-se como filho da luz. 1.2.1 Isolamento do lixo mental. Circula no universo muito lixo mental tanto quanto muita energia psíquica construtiva, sendo que cada ser assimila aquilo que lhe causa mais satisfação interior, tanto quanto o urubu se regozija com a carne em decomposição enquanto que outras aves se alimentam de frutos silvestres. Saber isolar-se da sintonia de pensamentos, sentimentos e atitudes malsãs é um requisito imprescindível para a saúde espiritual. Mesmo que a pressão desses pensamentos seja muito forte, pois é obsessores encarnados e desencarnados vibrando constantemente nessa faixa, inclusive tentando induzir o maior número possível ao desequilíbrio, compete aos candidatos a servidores do bem recusarem-se a assimilar o lixo mental, tanto quanto muitas espécies de aves rejeitam a carne em decomposição e procuram os frutos silvestres. Não é fato de vivermos em um mundo de provas e expiações que leva muitos a sintonizar no mal, mas sim a índole da maioria, que tem um tropismo para o mal. O exterior é a soma dos interiores doentios. Por isso se diz, com razão, que a Terra ainda é um vasto hospital penitenciário, mas, gradativamente, passará à categoria de escola, onde cada um estará voltado para a própria autoeducação, no mundo de regeneração. O trabalho pela auto-higienização interior deve ser constante, sob pena de passarmos a vida com poucos progressos morais, tendo de reencarnar mais vezes para sintonizarmos constantemente com a luz, que é Deus. 1.2.1.1 Limpeza energética interna. Ninguém, a não ser Jesus, consegue, na Terra, sintonizar integralmente no bem, mas, uma vez detectado que houve qualquer sintonia prejudicial, deve-se procurar logo mudar a frequência mental, retornando às faixas do bem.
Afirma Divaldo Pereira Franco que não devemos guerrear os pensamentos e sentimentos negativos que nos veem como que sugeridos de fora, mas que, na verdade, atraem-os de fora, mas sim devemos substituí-los pelos sádios, saudáveis, salutares. Assim, com a repetição, com a continuidade nessa resistência ao mal, vamos cada vez mais nos aclimatando no bem, pois os espíritos superiores estarão sempre atentos para aumentar a chama do bem dentro de cada um que manifesta o desejo sincero de aperfeiçoar-se espiritualmente. Por isso muitos se surpreendem ao ver outros, aparentemente perdidos moralmente, de uma hora para outra, se transformarem para melhor, pois seu desejo era sincero e inabalável e os espíritos superiores lhe dão alento para o autoaperfeiçoamento. Como há obsessores, que tentam induzir todos para o mal, há os espíritos superiores, encarregados de auxiliar todos para o bem. A lenda dos anjos e demônios simboliza esse apoio aos bem e os mal intencionados respectivamente. A limpeza energética interior se faz sobretudo com a sintonia no bem, mas compensa abordarmos mais detalhadamente este assunto. 1.2.1.2 Contato com a natureza. O contato com a natureza, a que nos referimos neste estudo, não se refere apenas ao contato físico, por exemplo, com árvores, gramados, o mar etc., mas, e principalmente, através da abertura mental para a natureza, mesmo que se more em um apartamento ou mesmo um quarto de hospital ou na cela de um presídio. Em todo lugar há uma nesga de céu, muito ar para se respirar, a claridade solar e muita energia da natureza. Por isso, quando acordamos devemos dizer em pensamento ou em palavras: bom dia céu, bom dia sol, bom dia nuvens, bom dia ar, bom dia irmãos e irmãs e humanidade e assim por diante. Todavia, esse desejo deve ser sincero de que cada ser que compõe a natureza consiga cumprir sua tarefa, uns de forma totalmente consciente e outros como impulso da sua textura espiritual menos complexa e evoluída. A natureza está em toda parte e não apenas na zona rural, na beira-mar, nas montanhas etc. E esse contato deve ser mais interno, apesar do contato exterior ser também muito útil. Apenas para ilustrar o que estamos querendo dizer, relataremos dois fatos reais. Chico Xavier, certa feita, passeando pelo quintal da sua casa, começou a ouvir os sons inarticulados vindos das entranhas do planeta e, a partir daí, nunca mais se sentiu solitário. 2. Um médium que preferiu não se identificar deu bom dia ao ar e começou a ver nele pequenas partículas de luz em acelerado movimento e compreendeu que vivemos como os peixes na água, apenas que sendo a massa menos compacta, mas vibrante de vida, que energiza, vitaliza todos os seres, mesmo aqueles que sintonizam no mal. A sintonia com a natureza, quando feita de forma consciente, generosa, cheia de amor, produz o despertamento espiritual, multiplicando os poderes mentais do ser humano e produzindo milagres, no sentido melhor da palavra. 1.2.1.3 Não julgamento. Krishnamurti ensinava o não julgamento, mas apenas o contato com o fato, a pessoa etc., no que tinha inteira razão, pois o julgamento costuma ser uma barreira que erguemos entre nós e aquilo ou aquele que julgamos, pois a tendência é julgar contra e, mesmo no caso do julgamento favorável, ocorrem falhas de apreciação. Por isso, querendo ensinar o amor universal, Jesus dizia: eu a ninguém julgo, sendo que ele, o único espírito puro que passou pela terra, tinha condições de julgar com acerto total. Não julgar não significa pretender o encerramento das atividades do judiciário, o qual, todavia, deve passar a priorizar a conciliação, evitando os julgamentos, que não pacificam algozes de vítimas, sendo certo que, segundo a lei divina, tudo o que acontece tem o beneplácito de Deus, a título de aprendizado não para uma reencarnação, mas para a eternidade. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Ninguém é vítima,
A não ser se quiser se enxergar com os olhos da autocomiseração, e ninguém goza a não ser de si mesmo, dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes no mal. Jesus não foi vítima, mas instrutor dos agressivos que o levaram à morte na cruz, e estes últimos foram algozes de si mesmos, mas precisavam chegar àqueles extremos para aprenderem que o mal se volta contra quem o pratica e nunca contra o inocente, que, se sofre algum dano, é porque não é realmente inocente. A justiça divina determina a sua educação por aquele determinado sofrimento. A única exceção a essa regra foi Jesus, que nada devia à lei de Deus, mas passou pelo que passou na posição de mestre, pois exemplificação teria o poder de convencimento em lugar da palavra, da teoria. Homens e mulheres superiores espiritualmente não julgam seus semelhantes. Assim, Maria de Nazaré não condenou, no seu íntimo, os que lhe crucificaram o filho. Francisco de Assis não apodou a Igreja Católica pela venda de indulgências. Gandhi não admitiu que seus compatriotas praticassem qualquer violência contra os truculentos britânicos, que escravizavam seu país. Chica Xavier não condenou a madrinha que lhe espetava garfos no ventre quando ele ainda contava cerca de 4 anos de idade. Para as pessoas espiritualmente primitivas, não julgar fica parecendo fraqueza, falta de coragem, omissão, etc. Mas quem já alcançou um determinado grau de compreensão sobre si mesmo, suas próprias limitações, não se arvora em julgar os outros. Atentemos para esse ponto do autoaperfeiçoamento espiritual. O ambiente interno dos evoluídos é sereno, inclusive porque não julgam a ninguém, mas julga, o tempo todo, a si mesmos, procurando auto-melhorarem-se. 1.2.2 A lição de Chico Xavier da água benta. No meio espírita circula a lição passada por Chico Xavier, no sentido de evitar-se a precipitação da palavra intempestiva, sobretudo, agressiva. A lição de Sócrates, que ficou estampada no início deste livro, dos 3 crivos, é semelhante à da água benta, ou seja, simbolicamente não engolir a água que se pôs na boca até passar a vontade de proferir impropérios, calúnias, etc. Isso tudo são lições para se aprender a manter sereno o ambiente interno, mas essas atitudes devem corresponder à quantidade de paz interior que já se alcançou e não serem praticadas mecanicamente, obrigatoriamente, como quem obedece às leis terrenas a contragosto, revoltado contra os deveres que tem de cumprir. A paz interna se exterioriza na paz externa, como a luminosidade sai do interior da lâmpada acesa e clareia todo o ambiente. Essa luminosidade tem de ser natural para clarear realmente, orientando os primitivos e incentivando outros evoluídos. Quem lê o livro Jesus no Lar, de Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, verifica que Jesus sempre sorria diante das maiores impropriedades que presenciava, demonstrando que sempre trazia água benta na boca, pois é natural que o aluno não saiba e o professor esteja em condições de lhe transmitir o conhecimento sem necessidade de castigá-lo pelo fato de ser ignorante, desconhecedor, incipiente. 1.3 Viver e não apenas existir. A questão da diferença de conceitos é importante, contanto que se estabeleça, com clareza, o que se pretende dizer com cada palavra especificamente. Para nós, viver quer dizer cumprir os objetivos da própria evolução espiritual, ou seja, preparar-se para viver no mundo espiritual, onde a sintonia mental no bem é que determina se o ser está em condições de ali habitar ou se deverá reencarnar sucessivas vezes até adquirir esse nível. Existir, ao contrário, representa levar a vida sem rumo, tropeçando na própria imprevidência, deixando-se envolver em situações moralmente comprometedoras e terminando a reencarnação com muitas perdas e poucos ganhos evolutivos. Adiante detalharemos melhor essas duas opções de vida, para fins didáticos. 1.3.1 Aprofundando a questão do viver. Nossa preocupação é escrever um livro que, realmente, seja útil aos prezados leitores, não se constituindo em peça literária,
para ser apreciada como obra de arte, mas sim visando auxiliar as pessoas a viverem felizes e se prepararem para a vida no mundo espiritual, pois isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Aliás, a primeira coisa que se deve pensar é que mudar-se para o mundo espiritual não representa nenhuma fatalidade terrível, mas, simplesmente, uma nova fase na evolução espiritual, pois alternam-se as vivências nas duas realidades, a material e a espiritual. Tal alternância é um dos itens da lei de Deus, que oportuniza para cada espírito as duas formas de vida, sendo que no mundo espiritual o espírito, já na fase humana, é levado a avaliar a quantas anda seu aperfeiçoamento moral e, em um mundo como o nosso, a maioria chega à conclusão de que ainda há muito tempo fazer para se melhorar nesse aspecto e, então, é encaminhando para mais uma reencarnação. Já temos dito e a maioria sabe que o pensamento é a forma de expressão do espírito, principalmente no mundo espiritual, enquanto que, encarnado, faz uso da palavra falada e escrita, além de gestos etc. Todavia, não há como deixar-se de reconhecer que o objetivo de cada reencarnação é a evolução sobretudo espiritual, pois a intelectual se processa quase que automaticamente, uma vez que o simples fato de um ser humano ser tal já o obriga a observar, analisar, conviver e, portanto, desenvolve a inteligência. Mas a parte moral exige esforço real, verdadeiro, para se processar. A meta verdadeira das reencarnações é desenvolvimento moral, ou seja, aprender a dirigir o pensamento, os sentimentos e as ações para o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis o resumo que Jesus apresentou de todo o desenvolvimento moral. Viver, no sentido que damos a essa expressão, no presente estudo, portanto, significa exercitar-se dentro desse paradigma. O que seja o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo estamos desdobrando neste estudo. 1.3.1.1 Quem sou eu, passado x presente. A maioria dos habitantes da Terra não consegue ainda avaliar-se em profundidade e, praticamente, vive em função de três objetivos: alimentar-se, dormir e reproduzir. Essa é a realidade de um mundo de provas e expiações. Com a mudança de nível da Terra, passando ao mundo de regeneração, esse paradigma não será mais a regra geral, pois cada homem e cada mulher do novo mundo terá de preencher outros requisitos, resumíveis nas três manifestações de amor a que Jesus se referiu. O amor a si mesmo implica no autoconhecimento, a que os antigos gregos já vinham se referindo há mais de 2 milênios atrás, conhece-te a ti mesmo, e que Jesus traduziu na expressão, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Todas as criaturas de Deus são filhos da luz ou filhas da luz e, assim, podem se aperfeiçoar, não só na inteligência, como fazem enquanto encarnados e no mundo espiritual, mas devem melhorar-se moralmente, como costumam não querer o fazer, pois entendem que ser moralizado é restringir-se nos gozos e interesses terrenos. Como duvidam da vida após a morte do corpo, preferem usufruir das benesses materiais a sacrificarem-se na expectativa de um futuro do qual não têm certeza. Infelizmente, o primitivismo espiritual ainda é muito grande na Terra, mesmo entre muitos que se destacam pela intelectualidade, pois que é uma inteligência simplesmente horizontal, que, um dia, despertará para a noção de que caminha na horizontal não leva à ascensão, mas simplesmente a dar a volta no planeta e chegar ao mesmo lugar, digamos numa linguagem figurada. Sem a noção de Deus, ninguém evolui nem intelectualmente a partir de certo limite, pois a ciência, a filosofia, a arte e a religião são apenas formas do autoconhecimento, que passa pela noção de que tudo que existe foi criado por Deus. Quem sou eu? Sou um ser criado por Deus em um formato mais simples que o próprio átomo, mas destinado à perfeição relativa. A questão do passado, presente e futuro tem de ser pensada, a fim de que revisemos os desacertos perpetrados em épocas anteriores,
em que éramos menos cientes e conscientes acerca do bem, agora passando a adotar pensamentos, sentimentos e atitudes consentâneas com o bem, a fim de que nosso futuro seja a aproximação mais rápida daquilo que Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Não devemos ignorar nosso passado, nem guerrear contra ele, mas sim transformar os equívocos em fonte de reflexão, para atender ao que Jesus recomendou: vai e não peques mais, pois, se continuarmos a repetir os mesmos equívocos, teremos de reencarnar sempre até aprendermos determinadas lições, como o aluno que deve repetir a série, indefinidamente, se é reprovado. E, enquanto isso, vamos vendo nossos entes queridos sendo promovidos e, um dia, observamos que não temos mais condições de estar com eles, pois a sintonia mental de cada um é que determina com quem se conviverá. Se nossa sintonia mental não se afina mais com determinado ente querido, não teremos meios de estar com ele frequentemente no mundo espiritual. Eis o castigo mais doloroso para os retardatários. 1.3.2 Aprofundando a questão do existir. Simplesmente deixar-se levar pela vida é o que muita gente faz, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Mas chega uma hora em que o tédio, o vazio interior torna insuportável a vida desses espíritos e eles se resolvem por voltar à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. A essa altura, os entes queridos, em grande parte, já avançaram espiritualmente e assim é que muitos vão mudando de família espiritual, pois, apesar do amor filial ser apanágio dos espíritos superiores, eles não podem obrigar os rebeldes e os ociosos a seguirem no caminho do bem. Existir é a meta da maioria dos habitantes da Terra até hoje, uma vez que poucos investem no autoaperfeiçoamento espiritual no verdadeiro sentido da expressão. E, assim, a única forma de fazê-los evoluir é o sofrimento físico e moral, e Deus, como Pai de sabedoria e amor, utiliza essa ferramenta pedagógica para a maioria dos seus filhos e filhas. Ai de quem não ame nem a si mesmo, a ponto de querer simplesmente existir. 1.4 Autoperdão. Ninguém melhor do que a psicóloga Joana de Ângeles para falar sobre este tema. Autoperdão. Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparentes causas. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou ao trem. Cedo ou tarde, ressumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos, que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Há períodos em que o bem-estar a tudo enfrenta com alegria e naturalidade, enquanto que, noutras ocasiões, os mesmos incidentes produzem distúrbios e reações imprevisíveis. Todos podem errar, e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos seus efeitos danosos. Uma reflexão em torno da humanidade de que cada qual é possuidor, permitir-lhe-á entender que existem razões que o levam a reagir, quando deveria agir, a revidar, quando seria melhor desculpar, a fazer o mal, quando lhe cumpriria fazer o bem. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência,
num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando bom humor e alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe um estado de inferioridade. Mediante este enfoque surge um sentimento de compaixão que se desenvolve, diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio, ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que ele se encontra. O célebre cientista norte-americano Booker T. Washington, que sofreu perseguições inomináveis pelo fato de ser negro, e que muito ofereceu à cultura e agricultura do seu país, asseverou com nobreza: não permita que alguém o rebaixe tanto ao ponto de você vir odiá-lo. Desejava dizer que ninguém deve aceitar a ojeriza de outrem, o seu ódio e o seu desdém a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade. Permanecer acima da ofensa, não deixar-se atingir pela agressão moral, constitui um antídoto para o ódio de fácil irrupção. Sem dúvida, existem os invejosos, que se comprazem em denegrir aquele a quem consideram rival, por não poderem ultrapassá-lo. Também chameiam os odientos, que não se permitem acompanhar a ascensão do próximo, optando por criar-lhes todos os embaraços possíveis. São numerosos os poltrões que detestam os lidadores, porque pensam que os colocam em postura inferior e se movimentam para dificultar-lhes a marcha ascensional. São incontáveis aqueles que perderam o respeito por si mesmos e autorrealizam-se agredindo os lidadores do dever e da ordem, a fim de nivelá-los em sua faixa moral inferior. Deixa que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os na lã da misericórdia, quanto gostarias que assim fizessem contigo, caso ainda te detivesses na situação em que eles estagiam. Perceberás que um sentimento de compreensão, embora não de conivência com seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante, sem que te perturbes. Sob o acicate desses infelizes, aos quais tens o dever de compreender e de perdoar, porque não sabem o que fazem, ignorando que a si mesmos se prejudicam, seguirás confiante e invencível no rumo da montanha do progresso. Ninguém escapa, na Terra, aos processos de sofrimento infligido por outrem, em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita ainda a ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Não te detenhas, porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Chegarás ao termo da jornada vitoriosamente, e isto é o que importa. O eminente sábio da Grécia, Solon, costumava dizer que nada pior do que o castigo do tempo, referindo-se às ocorrências inesperadas e inevitáveis da sucessão dos dias. Nunca se sabe o que irá acontecer logo mais e como se agirá. Dessa forma, fazes sempre tudo bem, ajuda-te com a compaixão e o amor, alçando-te a paisagens mais nobres do que aquelas por onde deambulas por enquanto. Perdoa-te, portanto, perdoando, também, ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais diferentes. A astúcia soberba num,
A sua glória é mentirosa e sua fatuidade desmedida. A humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda no outro, que era superior ao biltre representante do poder terreno de César. Covarde e pusilânime Pilatos não lhe viu culpa, mas não o liberou, porque estava embriagado de ilusão sensorial, lavando as mãos, em torno da sua vida, porém, não se liberando da responsabilidade na consciência. Estoico e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. Perdoa, pois, e auto-perdoa-te. 1.4.1 Identificação dos erros. É preciso sermos honestos conosco próprios a fim de identificarmos nossas intenções verdadeiras quando tomamos determinada atitude, sentimos ou pensamos alguma coisa. Sem essa honestidade não há como alguém evoluir, pois o primeiro passo é olharmos no espelho da própria consciência e observarmos as fealdades morais que ainda sobrevivem em nós. Sem esse desejo sincero de autoconhecer-se, ficaremos repetindo os erros do passado e do presente até que a justiça divina nos alcance sob a forma de doenças do corpo ou da mente e outras formas de convencer os rebeldes e os ociosos à mudança interior. André Luiz disse: no dia em que o ser humano perceber que vale a pena ser bom, será bom até por interesse. 1.4.2 Confissão. Temos de considerar, em primeiro lugar, que o Evangelho não se destina ao conhecimento de um número restrito de iniciados, mas Jesus o trouxe para servir de referência para todos os habitantes da Terra, pois, na qualidade de divino governador planetário, compete-lhe conduzir todos os seus pupilos. Assim, a orientação de Tiago pode ser adotada por toda a humanidade e não apenas pelos cristãos. Dessa maneira, quando fala em confissão, sua palavra deve ultrapassar os estreitos limites de um povo, uma corrente religiosa e abarcar a humanidade terrestre, incluindo os seus espíritos superiores, os medianos e os primitivos. Conclui-se, portanto, que quem assume o papel corajoso de confessar suas culpas não deverá, obrigatoriamente, verificar se os ouvintes são bons ou maus e se fará o bom ou mau uso das informações que estarão recebendo. Alguém pode contrapor a esta fala o argumento de que há pessoas de má índole, que irão desmoralizar o homem ou a mulher de boa fé e boa vontade que confessarem suas culpas. No entanto, vejamos que Santo Agostinho, Gandhi, Ivone do Amaral Pereira e Emmanuel não procuraram escolher as pessoas que tomariam conhecimento das suas confissões, cumpriram seu dever consciencial e ficaram livres de parte do peso que os torturava e lhes tirava a paz. Realizaram uma catarse e iniciaram o processo de recomposição da própria serenidade, que se completaria com a posterior ação intensiva no bem, a fim de beneficiarem os eventuais prejudicados ou, em caso de impossibilidade, outras pessoas que necessitariam de sua ajuda. Afinal, o amor cobre a multidão dos pecados. Temos, então, três opções neste caso: ou cumprimos a orientação sábia de Tiago, confessando-nos a todos, portanto, despindo-nos do orgulho, ou confessamo-nos apenas aos nossos amigos, a fim de receber seus conselhos, ou não confessamos a ninguém as nossas culpas. A pior das alternativas é a última, pois mantém intacto nosso orgulho e não realizamos a catarse. A segunda visa mais um benefício pessoal do que representa uma iniciativa idealista. A primeira retrata a mentalidade cristã, no seu sentido mais amplo e universalista. As personalidades que mencionamos acima são universalistas, espíritos superiores realmente, e sua conduta representa exemplos a serem seguidos. Alguém perguntará: neste mundo de hoje, competitivo do jeito que é, se alguém confessar suas culpas não conseguirá emprego, ficará desmoralizado perante a sociedade e nenhum benefício surtirá sua iniciativa idealista. Realmente, os paradigmas que vigoram são mais ou menos os mesmos de 2 milênios atrás, tanto que Joana de Ângeles afirmou que,
Nesse período, a humanidade moralmente evoluiu muito pouco. As pessoas procuram mais parecer boas e honestas do que serem realmente tais. Podeis perceber que a maioria, sem nenhum peso na consciência, só nega atributos, comete uma série de deslizes morais e procura apresentar-se como homens e mulheres de bem, sem, na verdade, o serem. Quem confessará suas culpas aos outros sem a garantia de que não serão divulgadas? Esse número é muito pequeno, na certa. Todavia, apesar de tentarmos esconder nossas falhas morais, nossos adversários as reconhecem facilmente. Por isso, Chico Xavier afirmava: quando uma pessoa não gosta da gente, essa pessoa tem sempre razão. No mundo de regeneração, às cujas portas se encontra a humanidade terrena, prevalecerá o ser em lugar do parecer. Assim, cada um, confessando suas culpas, será reconhecido pelo que realmente é e não pela máscara que afivelha o rosto, mostrando uma personalidade cheia de virtudes inexistentes. Quem tiver a coragem de confessar suas culpas ao maior número de pessoas estará se adiantando na escala evolutiva, contanto que não se restrinja a isso, mas inicie seu trabalho de realização no bem, para, em lugar do mal que fez, colocar o bem, que irá proporcionar às pessoas. Coragem é o que se exige para tanto, bem como humildade verdadeira, desapego, simplicidade e verdadeira fé em Deus e na sua justiça, a qual contempla o amor e a caridade, formando um tripé de valores. Conforme o nível evolutivo de cada um conseguirá cumprir seu dever de confessar suas culpas, atentemos para isso. 1.4.3 Reparação. Trazemos aqui a reflexão sobre a história de um trabalhador da última hora, constante do livro Evolução dos Trabalhadores da Última Hora, de autoria do irmão José, divulgado na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. No mundo europeu da Inquisição, apareceu um fanático defensor da crença católica, o qual se fez instrumento dócil nas mãos inescrupulosas de um sacerdote ambicioso, que o induzia a destruir as moradias dos hereges, como forma de retaliação pelo exercício da liberdade de crença. Muitos males causou a pessoas indefesas, mas sua consciência lhe cobrou, como forma de reparação, o compromisso de construir, reformar e sustentar financeiramente centros espíritas na maior quantidade possível. Tarefa essa que vem cumprindo para pagar o mal que fez em nome da religiosidade mal interpretada, propagando, em substituição, o Cristo vivo, a quem atualmente se dedica em espírito e verdade. Não basta arrepender-se, porque a consciência somente se tranquiliza com a reparação, não necessariamente aos prejudicados, mas a quem necessite de ajuda. O antigo destruidor de duas encarnações seguidas agora é um construtor de templos religiosos, onde centenas de necessitados encarnados podem comparecer e milhares de desencarnados são encaminhados para os hospitais e escolas do mundo espiritual. Quantos daqueles prejudicados material e moralmente terão sido encaminhados aos templos espíritas edificados e mantidos por aquelas mãos, agora dedicadas ao amor, recebendo o passe que lhes dá o alívio ou mesmo a cura? Somente seus orientadores espirituais sabem exatamente quem é cada um dos seus atuais beneficiários. Mas a lógica da lei de causa e efeito fez com que o antigo destruidor construísse templos do cristianismo redivivo para orientar as vítimas de suas duas encarnações e ali trabalhasse distribuindo passes e pensamentos de paz e cura. O que ficou devendo de épocas anteriores será ressarcido, na certa, algum dia, em encarnações futuras, mas a cada dia basta seu cuidado, ou seja, a lei não cobra do devedor insolvente uma parcela maior do que ele consegue pagar. Eis um exemplo de ressarcimento pelo amor. 1.4.4 Motivação, um grande amor. Se há uma coisa que nunca devemos fazer é induzir nossos semelhantes em erro ou pintarmos para eles um quadro de santidade hipócrita, pois eles precisam, tanto quanto nós, da verdade, sendo o que Jesus falou:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo de Tarso somente teve forças para enfrentar todos os sacrifícios para poder merecer o amor de sua noiva espiritual Abigail. Emanuel fez o mesmo para poder acompanhar, até onde pudesse, sua amada Lívia, Ivone Pereira da mesma forma quanto a Charles e assim por diante. A distância espiritual entre Paulo, Emanuel e Ivone em relação aos seus respectivos seres muito amados tornou-se muito grande e eles não puderam mais acompanhá-los na qualidade de noivos espirituais, como se sabe, mas sim como pupilos muito amados. É preciso que não escondamos de ninguém essa realidade e, se há alguém que está sozinho ou convive com quem não lhe preenche o coração, tudo isso faz parte do planejamento espiritual para aquele momento. Mas cada um pode ter certeza de que, se fizer tudo certo, acabará, cedo ou tarde, encontrando, na pessoa do ser amado, a recompensa para o esforço despendido na própria evolução espiritual. Deus quer a felicidade de todos, mas não pode condenar o mais evoluído a atrasar a própria evolução no aguardo de que o retardatário resolva mudar de vida, trocando o vício e o mal pela virtude e o bem. Cada um, portanto, que procure emendar-se, para poder merecer conviver com o ser dos seus sonhos. O esforço será sempre recompensado, mesmo que o encontro se realize definitivamente apenas no mundo espiritual, tal como ocorreu com Ivone Pereira, que renunciou à convivência com Roberto de Canalejas, seu noivo espiritual, durante a reencarnação, pois ele era casado. Sendo que Charles, tendo evoluído muito mais que ela, tinha passado a função de seu guia espiritual. Pensemos na seriedade dos nossos deveres morais, a fim de merecermos a palma da felicidade, não concentrando a atenção na vida material, mas no cumprimento dos deveres morais. Tudo tem seu tempo certo, inclusive a felicidade plena, segundo o merecimento de cada um. Afinal, Jesus esclareceu, a cada um segundo suas obras. 2. Halo amor, amor ao próximo. A expressão amor ao próximo ainda é muito mal interpretada na cultura ocidental, pois entende-se aí apenas os seres humanos, quando, na verdade, engloba todos os seres criados por Deus, quer estejam na fase evolutiva dos minerais, quer estejam vivenciando as experiências do nível humano. Aprofundaremos o assunto nos itens seguintes, especificando o relacionamento dos seres humanos com os seres de cada uma dessas outras categorias. 2.1 Amor aos seres humanos. Mais eloquentes que as palavras são as imagens. Esta é Ivone do Amaral Pereira trazendo ao colo um menino, sendo que a expressão fisionômica de ambos fala por si. 2.2 Amor aos animais. Eis Francisco de Assis entre animaizinhos voadores. 2.3 Amor aos vegetais. Roberto Burle Marx foi um dos mais importantes propagadores do amor aos vegetais. 2.4 Amor aos minerais. Este desenho chama-se Mãe Natureza. 2.4.1 Terra. A faixa de terreno onde se erguem as civilizações desde épocas imemoriais representa uma bênção divina, pois é o suporte para a vivência de todas as experiências societárias, de interrelacionamento humano, bem como o contato com os demais seres, durante as reencarnações. Não importa que sejamos ricos ou pobres, intelectuais ou analfabetos, saudáveis ou doentes, o simples fato de termos a oportunidade de estarmos periodicamente reencarnados já é, por si só, um grande benefício, pois é no mundo dos encarnados que consolidamos nossas virtudes e o conhecimento das grandes verdades aprendidas no mundo espiritual. É como aluno que tem de submeter-se a exames periódicos, a fim de avaliar o quanto aprendeu e o que ainda precisa assimilar. O terreno sólido é o palco dessas vivências, onde aparecemos um sem número de vezes, aprendendo e ensinando uns com os outros, visando, ao final, assimilar, em definitivo, o amor universal, que é o símbolo da perfeição relativa, que apenas Jesus alcançou em grau elevado e que mostrou em cada minuto da sua encarnação na Terra.
A reflexão que temos a oferecer neste tópico é sobre a gratidão a Deus e ao Divino Governador da Terra por conta das oportunidades que nos são dadas neste planeta, formado como se constrói